Algumas tragédias nunca terminam. O derretimento nuclear em Chernobyl, na Ucrânia, aconteceu há 30 anos, mas a crise ainda está presente hoje. Chernobyl possui uma atração sombria, atraindo pessoas para sua quietude assombrosa. Antes uma cidade próspera, agora é uma testemunha silenciosa de um dos piores desastres nucleares da história. Embora o local inspire medo, ele também conta uma história de sobrevivência e exibe restos inquietantes de um passado distante. Pessoas se aventuram aqui, sem saber que estão se expondo a perigos de um tempo há muito esquecido. Pessoas entram aqui, tocam coisas, levam coisas. É meio assustador. Em meio à decadência e ao abandono, há descobertas perturbadoras, desde sinais assustadores até o maior objeto já encontrado. Junte-se a nós enquanto exploramos as 19 coisas mais assustadoras encontradas em Chernobyl. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Um parque de diversões abandonado, o Parque de Pripyat. No coração da cidade abandonada de Pripyat, encontra-se um parque de diversões que hoje serve como um assombroso lembrete do que poderia ter sido. O Parque de Diversões de Pripyat foi inicialmente planejado para ser um local de alegria e entretenimento para os moradores da cidade. No entanto, jamais pôde cumprir seu propósito. Sua inauguração estava marcada para o dia 1º de maio de 1986, como parte das celebrações do Dia do Trabalhador. Mas, poucos dias antes da grande abertura, o desastre de Chernobyl aconteceu, mudando o curso da história para sempre. A explosão e o colapso do reator forçaram a evacuação imediata da população, interrompendo todos os planos para o parque. Alguns acreditam que, nos dias que se seguiram ao desastre, o parque chegou a ser aberto às pressas como uma tentativa de acalmar a população e manter uma aparência de normalidade, apesar do perigo iminente da radiação. Um vídeo arrepiante da época mostra os brinquedos e estruturas ainda inacabados, como o passeio de comando e a roda gigante que ainda estava em construção. As imagens, aparentemente filmadas durante o inverno, sugerem que o parque pode ter sido brevemente testado, mesmo sem estar pronto para o público. O estado inacabado dos brinquedos, somado às circunstâncias apressadas de sua suposta abertura, adiciona uma camada de inquietação ao legado do parque. Hoje, o Parque de Diversões de Pripyat, especialmente sua icônica roda gigante, permanece como um monumento fantasmagórico à tragédia de Chernobyl. Os brinquedos enferrujados e as estruturas em ruínas evocam uma sensação de potencial perdido, e a atmosfera surreal do local o transforma em um ponto central para quem explora os escombros da zona de exclusão. Ele serve como um símbolo do desastre que interrompeu os sonhos e esperanças de uma comunidade inteira, deixando para trás apenas os restos esqueléticos do que um dia poderia ter sido um lugar de felicidade. Número 2. O Pássaro Negro de Chernobyl, um presságio assombrado. Nos meses assustadores que antecederam o desastre de Chernobyl, um fenômeno estranho e inquietante começou a circular entre a população local. Pessoas relataram avistamentos de uma criatura aterrorizante, com asas enormes e olhos vermelhos profundos. Esse ser ominoso, conhecido como o Pássaro Negro de Chernobyl, foi descrito como uma figura que assombrava a área, aparecendo tanto em pesadelos quanto, perturbadoramente, em encontros com moradores. Sua presença era desconcertante e parecia anunciar algo catastrófico. Os avistamentos se intensificaram à medida que o desastre se aproximava. No dia 26 de abril de 1986, a explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl lançou ondas de choque na região, forçando a evacuação de mais de 350 mil pessoas. Em meio ao caos, vários sobreviventes afirmaram ter visto um enorme pássaro negro voando pelo céu, com asas que se estendiam por cerca de 6 metros. Essa descrição tem uma estranha semelhança com os relatos do Homem-Mariposa, Mothman, na Virgínia Ocidental, que ocorreram pouco antes do colapso da Ponte Prata, em 1968. Ambas as criaturas compartilhavam traços físicos similares e foram reportadas antes de grandes desastres, criando uma conexão surpreendente entre as duas. O Pássaro Negro de Chernobyl, assim como o Homem-Mariposa, contraste marcante com a devastação que originalmente arrasou a região, destacando o poder da natureza de se recuperar mesmo dos eventos mais catastróficos.
desapareceu após o desastre acontecer, sem deixar nenhum vestígio. A presença fugaz da criatura antes de um evento catastrófico levou alguns a acreditar que se tratava de um presságio sobrenatural, um aviso do destino sombrio que se desfez assim que a tragédia se concretizou. Esses relatos alimentam a lenda do pássaro negro, acrescentando ainda mais mistério à história de Chernobyl e a sua ligação com fenômenos inexplicáveis. Seja ele uma criatura real ou apenas um símbolo, sua conexão com o desastre permanece como uma parte perturbadora da sombria história de Chernobyl. Número 3. Andorinhas das tabocas. Uma mudança de cor nas aves de Chernobyl. Após o desastre catastrófico de Chernobyl, mudanças incomuns foram observadas na população local de aves. Entre as mais notáveis estavam as andorinhas das tabocas, uma espécie tipicamente conhecida por suas penas escuras e marcantes. Depois da explosão, pesquisadores começaram a notar que essas aves exibiam penas mais claras, quase desbotadas, um contraste nítido com sua aparência habitual. Essa mudança inesperada de cor é atribuída à exposição à radiação, que afeta a produção de melanina, o pigmento responsável pela cor das penas, da pele e dos olhos. A melanina é crucial para proteger as aves dos efeitos nocivos da radiação ultravioleta, atuando como um escudo natural. Entretanto, no ambiente radioativo da zona de exclusão de Chernobyl, os cientistas descobriram que as andorinhas das tabocas estavam produzindo muito menos melanina. As penas mais claras dessas aves estavam diretamente relacionadas às áreas com níveis mais altos de radiação, o que levou os pesquisadores a estudarem esse fenômeno com mais profundidade. Eles levantam a hipótese de que a radiação pode estar alterando o DNA das aves, provocando uma mutação genética que afeta a síntese da melanina. Essa mudança genética nas andorinhas oferece uma visão fascinante sobre os efeitos de longo prazo da radiação na vida selvagem. Essas aves tornaram-se, essencialmente, indicadores vivos do ambiente radioativo, mostrando como as espécies podem evoluir ou se adaptar à presença de substâncias tão nocivas. A situação levanta questões intrigantes sobre as consequências evolutivas duradouras de desastres causados pelo homem e o potencial da radiação para alterar permanentemente a biologia dos seres que vivem dentro da zona de exclusão. Os pesquisadores continuam investigando como essas mudanças podem moldar o futuro da vida selvagem em Chernobyl, com implicações que podem se estender muito além da própria zona. Número 4. Vida selvagem florescente, o santuário inesperado de Chernobyl. Apesar dos efeitos catastróficos do desastre nuclear de Chernobyl, uma consequência inesperada tem sido o notável ressurgimento da vida selvagem na zona de exclusão. Após o desastre, que forçou a evacuação de 350 mil pessoas, o que antes era uma paisagem devastada se transformou em um refúgio inesperado para os animais. Na ausência da interferência humana, as populações animais floresceram na zona, provando que a vida pode se adaptar e prosperar mesmo nos ambientes mais contaminados. Espécies que antes eram ameaçadas ou estavam em risco de extinção, como os cavalos da raça Tarpan, encontraram um novo lar na zona de exclusão. Esses cavalos, que já foram considerados uma das espécies mais raras do mundo, agora prosperam nas terras abandonadas de Chernobyl. Existem também populações abundantes de linces, bisões, veados e muitas outras espécies que fizeram da zona seu habitat. Pesquisadores têm se espantado com a diversidade de vida que retornou à região, e a zona de exclusão de Chernobyl se tornou uma das maiores e mais biodiversas reservas naturais da Europa. Embora a Terra permaneça inabitável para os humanos por milhares de anos, a natureza a reivindicou, mostrando a resiliência da vida selvagem mesmo nas condições mais inóspitas. Esse ecossistema florescente representa um contraste marcante com a devastação que originalmente arrasou a região, destacando o poder da natureza de se recuperar mesmo dos eventos mais catastróficos. Número 5. Hospital de Pripyat, o assombro do cuidado médico abandonado. Hospitais geralmente são associados a tratamentos que salvam vidas, esperança e cuidado. Mas após um desastre nuclear, hospitais abandonados ganham um significado muito mais sombrio. O Hospital de Pripyat, localizado dentro da zona de exclusão de Chernobyl, é um exemplo emblemático dessa transformação.
Antes um local de cura para os moradores da cidade, hoje ele se apresenta como um monumento sinistro ao desastre. Ao caminhar por seus corredores vazios, você é recebido por camas enferrujadas, paredes com pintura descascando e a estrutura desmoronada de um prédio que ficou décadas à mercê da decadência. O hospital, que antes estava cheio de vida, agora exala uma atmosfera inquietante. Não há mais o zumbido das máquinas nem a presença de profissionais da saúde, apenas o silêncio do abandono. O ranger do prédio, os ecos distantes de passos e o cheiro fraco de decomposição contribuem para a sensação geral de medo que preenche o ar. Os quartos vazios contam a história de uma instituição deixada para trás no caos da evacuação. Há algo profundamente assustador em caminhar pelos corredores desertas, sabendo que esse lugar, que já foi uma tábua de salvação para o povo de Pripyat, agora é um lembrete frio das vidas interrompidas e perdidas após Chernobyl. O estado deteriorado do hospital reflete a destruição de uma comunidade que nunca voltará, deixando para trás apenas as memórias daqueles que antes dependiam de seus cuidados. Número 6. Propaganda da URSS e o abandono súbito de Pripyat, outrora uma cidade soviética movimentada com cerca de 50 mil habitantes, foi lançada ao caos após o desastre de Chernobyl. Os residentes da cidade, que abrigava os trabalhadores da usina nuclear próxima, viviam suas vidas normalmente até o desastre acontecer. Em apenas 30 horas após a explosão, as autoridades ordenaram a evacuação apressada de toda a população, alertando-os sobre os perigos da radiação. O governo assegurou ao povo que a ausência seria temporária, pedindo que levassem apenas o essencial documentos de identidade. Algumas roupas, pois, esperavam que todos voltassem para casa em breve. No entanto, o que parecia uma interrupção breve transformou-se em um abandono de longo prazo. A cidade ficou em grande parte intacta, mas vazia. Pripyat, com suas escolas, parques e prédios de apartamentos, ficou congelada no tempo, um relicário da era soviética. As projeções otimistas do governo sobre um retorno rápido foram rapidamente frustradas à medida que a extensão da radiação e contaminação se tornou clara. O que se pretendia ser uma evacuação temporária tornou-se um abandono que durou muito além das esperanças dos moradores da cidade. Com o passar dos anos, Pripyat tornou-se um lembrete sombrio da era soviética, e a evacuação passou a ser vista como um símbolo trágico. Esse abandono é um símbolo da má gestão da crise. A presença de materiais oficiais de propaganda, como anúncios e documentos deixados para trás na correria, ilustra ainda mais a incapacidade das autoridades de compreenderem plenamente a gravidade da situação. A cidade permanece como uma testemunha inquietante da tragédia de Chernobyl, um lugar onde o tempo parece ter parado após o deslocamento abrupto de seus cidadãos. Número 7. Experimento na Floresta Vermelha. O impacto da radiação na decomposição. As consequências do desastre de Chernobyl trouxeram muitas descobertas surpreendentes, especialmente na área da ecologia. Uma das descobertas mais intrigantes ocorreu na Floresta Vermelha, uma área ao redor da usina, onde as árvores morreram quase imediatamente após a explosão. Normalmente, quando as árvores morrem, elas se decompõem ao longo do tempo graças à ação de insetos, fungos e micro-organismos. No entanto, as árvores da Floresta Vermelha permaneceram surpreendentemente intactas, mesmo depois de décadas de decomposição. Curiosos com essa anomalia, cientistas decidiram investigar os efeitos da radiação no processo de decomposição. Uma equipe liderada pelo biólogo Timothy Musso, da Universidade da Carolina do Sul, conduziu um experimento. Eles colocaram sacos de tela contendo folhas de árvores saudáveis e não contaminadas em diversas áreas da floresta, tanto nas zonas irradiadas quanto nas não irradiadas. Após um ano, retornaram para recolher os sacos e encontraram um resultado chocante. As folhas nas áreas fortemente irradiadas mal haviam se decomposto, enquanto aquelas em áreas não contaminadas haviam se transformado em solo, graças aos processos naturais de fungos e micro-organismos. Essa descoberta foi significativa, revelando que a radiação retardou ou até paralisou completamente o processo natural de decomposição nas partes mais afetadas da floresta. Além disso, o acúmulo de folhas nessas áreas cria um risco de incêndio, pois um fogo poderia potencialmente espalhar a radiação para fora da zona de exclusão.
Este estudo lança luz sobre as consequências ecológicas de longo prazo da radiação nos sistemas naturais, destacando um contraste nítido entre os ecossistemas vibrantes fora de Chernobyl e os que lutam para sobreviver dentro da zona. Número 8. Bagres gigantes, os improváveis sobreviventes de Chernobyl. No coração da zona de exclusão de Chernobyl, existe um grupo surpreendente e misterioso de bagres gigantes conhecidos como Payara. Essas enormes criaturas prosperam nos lagos de resfriamento originalmente construídos para regular a temperatura dos reatores de Chernobyl. Esses lagos, que já foram um componente crítico da infraestrutura da usina nuclear, tornaram-se inesperadamente um refúgio para esses peixes gigantes. Sem interferência humana, sem pesca e com um suprimento abundante de alimento, os bagres prosperaram, chegando a mais de 2 metros de comprimento. Os lagos de resfriamento, que já foram símbolos do controle industrial, transformaram-se em santuários para a vida subaquática, oferecendo um ecossistema único onde os bagres floresceram de maneiras impossíveis em outros ambientes. Sem a pressão da atividade humana, incluindo a pesca, esses bagres cresceram a tamanhos impressionantes. Eles se alimentam de peixes menores, invertebrados e outras formas de vida aquática que habitam os lagos, aproveitando ao máximo a ausência de predadores humanos. Isso destaca como, na ausência da influência humana, a natureza pode recuperar espaços e se desenvolver de maneiras realmente impressionantes. Os bagres gigantes de Chernobyl são um exemplo marcante da capacidade da vida de se adaptar e prosperar, mesmo em ambientes moldados por tragédias humanas. Número 9. Silhuetas dos moradores desaparecidos. Arte em uma cidade fantasma. Enquanto a maioria das pessoas evita locais devastados por desastres nucleares, alguns artistas enxergam nessas áreas oportunidades para exploração e expressão. Na zona de exclusão abandonada de Chernobyl, um grupo ousado de artistas da Alemanha e da Bielorrússia aventurou-se no território proibido, munidos de tinta spray e movidos pela paixão de criar. Eles ignoraram a ameaça da radiação iminente para deixar para trás obras de arte cativantes em um lugar que se tornou sinônimo de tragédia. As motivações desses artistas permanecem um mistério. Será que buscavam algum tipo de insight sobrenatural ou apenas eram movidos por seus impulsos artísticos para documentar os horrores da paisagem? Entre suas obras mais marcantes estão as silhuetas que assombram as paredes dos prédios abandonados de Pripyat. Essas figuras etéreas, quase fantasmas, parecem captar cenas dos antigos habitantes da cidade. As sombras transmitem uma profunda sensação de perda e a dura realidade de uma cidade outrora próspera, agora abandonada. Visitantes de Pripyat ficam ao mesmo tempo fascinados e perturbados por essas imagens etéreas, que acrescentam uma camada inquietante de emoção à já assombrosa atmosfera. As fotografias dessas obras capturam apenas um vislumbre da tensão palpável no ar, deixando os observadores imaginando o poderoso magnetismo que Chernobyl ainda exerce sobre aqueles que ousam percorrer suas ruas desertas. Número 10. Cães de Chernobyl, resistência diante do desastre. Na paisagem desolada ao redor da usina nuclear de Chernobyl, surgiu um grupo surpreendente de sobreviventes, os cães selvagens. Esses animais, deixados para trás por seus donos humanos quando a região foi evacuada, conseguiram sobreviver e prosperar na zona de exclusão contaminada. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Carolina do Sul e do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano investigou os mistérios em torno dessas criaturas resilientes. Eles analisaram 302 cães selvagens, estudando sua genética e comportamento para entender melhor como se adaptaram a esse ambiente tão hostil. O que é extraordinário sobre esses cães é sua capacidade de florescer em um ambiente pesado em radiação que devastou a região. Enquanto muitas espécies na zona lutam para se reproduzir ou enfrentam problemas graves de saúde, os cães selvagens parecem estar prosperando. Os pesquisadores especulam que esses cães podem ter desenvolvido algum tipo de resistência à radiação, possivelmente reduzindo o risco de doenças como câncer. O estudo promete revelar ainda mais sobre a incrível habilidade desses cães de sobreviver e se adaptar,
servindo como símbolo da resiliência da natureza diante de adversidades esmagadoras. Os cães de Chernobyl não estão apenas sobrevivendo, eles estão prosperando, e sua história é um testemunho da capacidade da vida de resistir mesmo nos ambientes mais desafiadores. Número 11. Turistas, o crescente interesse em Chernobyl. Nos últimos anos, a zona de exclusão de Chernobyl viu um aumento no número de turistas, com mais de 880 mil visitantes apenas em 2023. Esses visitantes são atraídos pelos vestígios fantasmagóricos do desastre nuclear e uma atmosfera assustadora que ainda paira sobre o local. Equipados com detectores para monitorar os níveis de radiação, muitos turistas estão ansiosos para explorar a cidade abandonada de Pripyat, que antes do evento catastrófico era lar de 50 mil pessoas. Alguns chegam até a pagar mais para ter a oportunidade de passar a noite na zona de exclusão, uma experiência arrepiante que os coloca cara a cara com os vestígios de um dos desastres nucleares mais significativos da história. No entanto, nem todos se sentem confortáveis com o aumento do turismo na área. Moradores locais e historiadores expressaram preocupações sobre a comercialização de Chernobyl, argumentando que a história sombria do lugar não deveria ser transformada em uma atração turística. Apesar dessas preocupações, o setor do turismo continua crescendo, com lojas de souvenir oferecendo produtos temáticos de Chernobyl, como ímãs e camisetas, para atender a demanda crescente. Para regular o acesso ao local, os turistas precisam participar de passeios guiados, passando por postos de controle onde os níveis de radiação são monitorados para garantir sua segurança. Curiosamente, apesar do receio sobre a exposição à radiação, relatos de turistas indicam que uma visita a Chernobyl os expõe a menos radiação do que um voo internacional. Esse fato surpreendente pouco tem freado a popularidade crescente de Chernobyl como destino turístico, transformando-o em um lugar onde história, tragédia e mistério se cruzam. Número 12. Máscaras de gás, a proteção não utilizada de Pripyat. Nas escolas e prédios abandonados de Pripyat, máscaras de gás estão espalhadas pelos pisos, deixadas para trás pelos moradores evacuados às pressas após o desastre de Chernobyl. Essas máscaras, destinadas a proteger contra produtos químicos perigosos ou ameaças biológicas, nunca foram usadas pelas pessoas da cidade durante a crise. Em vez disso, elas se tornaram símbolos assustadores do fracasso da resposta soviética ao desastre. Os moradores de Pripyat, incluindo crianças, foram treinados apenas uma semana antes da explosão sobre como usar as máscaras em caso de emergência. No entanto, quando chegou a hora, foram instruídos a não usá-las. A liderança soviética temia que o uso das máscaras causasse pânico desnecessário, então optaram por minimizar a situação, assegurando ao público que tudo estava sob controle. Essa má gestão não apenas colocou vidas em risco, mas também contribuiu para a escala do desastre. As máscaras, intocadas e não utilizadas, permaneceram no local como um lembrete sombrio da falha do governo em proteger adequadamente seus cidadãos. Apesar de estarem equipadas com ferramentas para se proteger, as pessoas de Pripyat foram deixadas vulneráveis à radiação, uma ameaça invisível e devastadora. Essas máscaras esquecidas são evidência do custo humano trágico do mau manejo de Chernobyl, um símbolo de um desastre que poderia ter sido gerenciado de forma diferente. Número 13. Filhotes de animais deformados, os efeitos persistentes da radiação. O nascimento de filhotes de animais deformados, especialmente aqueles com crânios anormais, olhos aumentados ou mandíbulas deformadas, gerou grande preocupação e curiosidade entre os pesquisadores. Essas deformidades são frequentemente atribuídas às consequências do desastre de Chernobyl, que liberou grandes quantidades de radiação no ambiente. Nos anos seguintes à catástrofe de 1986, muitos fazendeiros locais relataram um aumento alarmante no número de animais nascidos com características incomuns, resultado direto da exposição à radiação na região. Cerca de 400 animais, incluindo vacas, porcos e outros animais de criação, apresentaram anomalias severas que variavam desde membros extras até características faciais mal formadas e crescimento atrofiado. Infelizmente, a maioria desses animais teve uma vida muito curta, vivendo apenas algumas horas ou dias.
o que evidenciou o impacto grave da radiação em sua constituição genética. Além disso, vacas que consumiram ração contaminada produziram leite radioativo, aumentando ainda mais os riscos ambientais e à saúde. Embora a ligação entre Chernobyl e essas deformidades seja frequentemente citada, relatos similares foram registrados em outras regiões. Por exemplo, um híbrido de cavalo e camelo nascido na Romênia em 2014 apresentou deformidades semelhantes às encontradas nos animais da zona de exclusão de Chernobyl, sugerindo que tais anomalias podem ocorrer em diferentes contextos. Apesar dos resultados trágicos, esses animais deformados servem como um lembrete sóbrio do impacto duradouro da radiação, tanto na vida selvagem quanto no meio ambiente. Número 14. Lobos com caudas encaracoladas, os caninos misteriosos de Chernobyl. Na paisagem assustadora da zona de exclusão de Chernobyl, a vida selvagem se adaptou de formas estranhas e únicas. Um dos fenômenos mais curiosos é o aparecimento de lobos com caudas encaracoladas. Esses animais elusivos chamaram a atenção de especialistas e pesquisadores da vida selvagem, pois sua característica incomum adiciona mistério à já enigmática fauna de Chernobyl. Embora a causa específica dessa característica permaneça desconhecida, os cientistas têm várias teorias sobre sua origem. Alguns acreditam que as caudas encaracoladas sejam uma adaptação genética que surgiu devido às condições severas da zona de exclusão. A radiação e outros estressores ambientais na região podem ter causado mutações na população local de lobos, resultando nessa característica distintiva. Outros especulam que a mudança possa ser resultado de variações genéticas específicas dentro da população de lobos de Chernobyl. Embora essas mudanças genéticas ainda estejam sendo investigadas, é claro que as caudas encaracoladas são uma característica marcante que diferencia esses lobos dos seus parentes com caudas normais. Também podem haver razões práticas para essa adaptação. Os invernos em Chernobyl são rigorosos, com muita neve e condições geladas que duram meses. As caudas encaracoladas dos lobos podem fornecer melhor equilíbrio e agilidade, ajudando-os a navegar pelo terreno irregular e escorregadio enquanto caçam. Essa adaptação natural lhes daria uma vantagem na sobrevivência, permitindo que persigam suas presas de forma mais eficaz nesse ambiente desafiador. Seja fruto da radiação ou apenas uma adaptação ao ambiente, os lobos de Chernobyl, com suas caudas encaracoladas, continuam sendo uma parte fascinante da zona. Vida selvagem. Número 15. Um grupo de senhoras, os auto-reassentados de Chernobyl. Após o desastre de Chernobyl, o governo soviético evacuou mais de 100 mil pessoas das áreas contaminadas. A maioria dos moradores se mudou, mas alguns optaram por ficar para trás, desafiando tanto as ordens do governo quanto a ameaça mortal da radiação. Esses indivíduos, conhecidos como auto-reassentados, eram em sua maioria idosos que viveram os períodos mais difíceis da história soviética, incluindo o governo de Stalin e a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Para eles, voltar para suas casas depois do desastre não era uma opção, recusaram-se a abandonar a terra que moldou suas vidas. Apesar dos repetidos avisos do governo sobre os perigos da exposição à radiação, cerca de 1.000 idosos, principalmente mulheres, decidiram retornar à zona de exclusão de Chernobyl. Muitos deles reassentaram em suas vilas, cultivando plantações, criando animais e continuando a viver na área, apesar dos riscos óbvios. Esses indivíduos corajosos persistiram diante do perigo, cultivando o próprio solo que a maioria das pessoas considera perigoso demais para se aproximar. Sua resistência e determinação tornaram-se símbolos de resiliência, demonstrando uma força de espírito que muitos podem achar difícil de compreender. Embora muitos já tenham falecido, um pequeno número desses auto-reassentados ainda vive na zona. Suas vidas são uma prova da capacidade humana de resistir mesmo aos desafios mais assustadores. O grupo de senhoras ainda habita a área, cuidando de suas plantações e animais, indiferentes às ameaças de radiação e morte que pairam sobre elas. Sua sobrevivência é tanto um testemunho da teimosia humana quanto da recusa em se entregar ao destino. Número 16. Sapos de Chernobyl, a resiliência da natureza à radiação. Após a catastrófica explosão em Chernobyl, cientistas de todo o mundo ficaram fascinados com o impacto da radiação na vida selvagem local.
Entre as muitas criaturas que se adaptaram de maneiras inesperadas, as mudanças nos sapos da zona de exclusão são particularmente marcantes. O sapo da árvore Hyla orientalis, nativo da região de Pripyat, era conhecido por sua coloração verde vibrante, que o ajudava a se camuflar perfeitamente no ambiente exuberante. Porém, desde o desastre nuclear, esses sapos exibem mudanças significativas na aparência. Ao invés de manter a cor verde brilhante, muitos desenvolveram uma tonalidade muito mais escura. Essa alteração é atribuída ao aumento da produção de melanina na pele. A melanina atua como um mecanismo natural de defesa, ajudando a proteger os sapos dos efeitos nocivos da radiação, ao absorver e neutralizar as partículas radioativas antes que possam causar danos celulares. A melanina ajuda esses sapos a sobreviver em um ambiente que ainda é perigoso. O fato de que esses sapos continuam a prosperar, apesar da radiação persistente, serve como um exemplo notável da capacidade da natureza de se adaptar às condições mais adversas. Pesquisadores como Pablo Baraco e German Aala estudaram as mudanças ecológicas mais amplas em Chernobyl, descobrindo que a radiação não apenas alterou espécies individuais, mas também remodelou todo o ecossistema. De certa forma, Chernobyl se tornou um laboratório vivo, oferecendo insights valiosos sobre como a vida pode persistir e se adaptar quando enfrenta estresse ambiental extremo. Número 17. Pássaros com dedos extras, uma mutação de Chernobyl. Após o desastre nuclear de Chernobyl, o ecossistema ao redor da usina sofreu danos severos, mas algumas espécies mostraram uma resiliência inesperada. Entre as adaptações mais curiosas observadas estão pássaros com dedos extras. Pesquisadores descobriram que certas aves na zona de exclusão, incluindo pardais e melros, desenvolveram um dedo adicional, uma anomalia rara e impressionante. Embora isso possa parecer incomum, não é totalmente raro na natureza. No entanto, acredita-se que, neste caso, seja um resultado direto da exposição à radiação. Essa mutação, apesar de alarmante, não indica necessariamente um dano genético generalizado em toda a vida selvagem. Aparecer desses dedos extras parece ser esporádico, sugerindo que nem todas as espécies ou indivíduos foram igualmente afetados. Esse fenômeno levanta questões sobre a extensão do impacto da radiação na vida selvagem, mas também destaca a incrível adaptabilidade da natureza. Mesmo nos ambientes mais hostis, a vida encontra formas de sobreviver e se adaptar, como visto nesses pássaros. Os dedos extras são apenas um exemplo das mutações estranhas que ocorreram na zona de exclusão de Chernobyl, onde a vida selvagem continua a prosperar, embora em formas alteradas. Apesar dos horrores do desastre, a capacidade da natureza de se recuperar, mesmo nas áreas mais contaminadas, permanece um dos aspectos mais notáveis do legado de Chernobyl. Número 18. O maior objeto já movido pelos humanos, o Grande Caixão. Enquanto uma pequena boneca ou um artefato assustador pode causar medo durante uma visita a Chernobyl, nada se compara à enorme escala do Grande Caixão. Esta colossal estrutura de concreto e metal foi construída para conter as consequências radioativas da explosão, representando a resiliência humana diante do desastre. O Grande Caixão é uma construção imensa erguida sobre o reator número 4, que falhou. Sua forma original, montada às pressas logo após a catástrofe, tinha o objetivo de impedir vazamentos adicionais de radiação, mas se mostrou ineficaz. Feito com mais de 8.000 toneladas de metal e 14 milhões de pés cúbicos de concreto, a insuficiência da estrutura original motivou a construção de uma solução maior e mais durável. O novo sarcófago, concluído em 2016, exigiu ampla coordenação internacional, envolvendo mais de 18 navios e 2.000 caminhões para transportar os materiais. O esforço para construir uma estrutura mais forte e estável simboliza tanto o progresso quanto as trágicas consequências do desastre e sua função crítica. Alguns visitantes ainda procuram o sarcófago mais antigo e menos seguro pela emoção de explorar algo mais perigoso. O Grande Caixão agora permanece como um lembrete da capacidade da humanidade de enfrentar desafios monumentais, embora a tragédia continue sendo uma marca sombria na história. Número 19. Placa da zona de exclusão de Chernobyl, o aviso silencioso. Na imensa solidão da zona de exclusão de Chernobyl, uma placa aparentemente simples marca um limite que poucos se atrevem a cruzar.
Esta placa desgastada pelo tempo serve como um aviso claro dos riscos de radiação que ainda persistem mais de 3 décadas após o desastre de 1986. Com seu símbolo icônico de radiação, ela permanece como um lembrete constante dos perigos invisíveis que espreitam além. Portões enferrujados e paredes deterioradas cercam a área, sinalizando a transição do mundo conhecido para o proibido. Essa placa não indica apenas uma fronteira, ela marca o início de um espaço restrito por um motivo. Apesar dos riscos evidentes, algumas almas corajosas ou imprudentes escolhem ignorar esses avisos e se aventuram nas zonas radioativas. Dentro dessas áreas fantasmagóricas, sinais de atividade humana e arte aparecem, deixados por aqueles que arriscam suas vidas para explorar a zona de exclusão. No entanto, a placa permanece firme, silenciosamente testemunhando os perigos que continuam assombrando este lugar abandonado. O aviso é claro: a radiação não desapareceu e a ameaça ainda persiste. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!